anterior, conhecemos os nomes de alguns hieróglifos do alfabeto egípcio, que correspondem foneticamente às letras do nosso alfabeto português ordenado de A a Z, permitindo aos poucos a nossa compreensão lógica de como era a intenção da escrita hieroglífica. Ainda vamos estudar os fonogramas, mas por enquanto é necessário fixar um pouco mais a ideia sobre os determinativos e também sobre a orientação da escrita e da leitura egípcia, que será o objetivo dessa aula. Observe então que na parte de cima do vídeo encontra-se o nosso alfabeto, de A a Z em hieróglifos, e na parte de baixo alguns determinativos já mencionados na aula anterior e também alguns novos. Nós vamos começar a praticar o uso deles e assim vocês vão conhecendo aos poucos os seus nomes e o que eles determinam. Vamos praticar então escrevendo algumas palavras. Vamos começar com a palavra Davi, um nome próprio, referindo-se a uma criança. Então eu vou utilizar os seguintes hieróglifos. O que vai determinar no final é o símbolo determinativo de uma criança, observe. E observe também o início da leitura e o final da leitura. As figuras estão todas direcionadas para a esquerda, então o início da leitura é da esquerda para a direita. E no final, o determinativo. Agora eu vou escrever o mesmo nome, Davi, de uma criança, no formato de coluna vertical. Neste caso, a leitura será sempre de cima para baixo e nunca de baixo para cima. Eu utilizei os hieróglifos da mão, do abutre, da serpente com chifres, dos 2 ramos de cana e um determinativo de uma criança. Lembrando que escrever em pedra é muito trabalhoso, então com certeza os escribas economizavam espaços, utilizando ideogramas, ou seja, hieróglifos, que transmitissem o máximo de mensagem em um único símbolo. Neste outro exemplo, eu utilizei 3 hieróglifos para representar o nome Jack, pois somente os 3 hieróglifos já me retornavam esse som que eu necessito para representar esse nome. Usei a serpente com chifres, que representa o som de J, o abutre, que representa o som de A, e o cesto com a alça, que representa o som de K, K mudo, então ficaria Jack. Perfeitamente entendível. No caso do nome Jaqueline, eu fiz a mesma coisa. Eu eliminei a letra U, a letra E, ficou somente o Q e o E do final, após o N. Então ficou entendível do mesmo jeito. Jacqueline, Jacqueline. No caso do nome Simão, eu utilizei um determinativo de ancião. Como estamos trabalhando com hieróglifos egípcios, onde os ideogramas também possuem valores fonéticos, não fique errado a escrita do modo que eu fiz esse exemplo, pois o importante é você entender que os 3 hieróglifos acima retornaram o som Jack, e o determinativo de um homem diz respeito que é alguém. Jack é um homem. Então assim funcionava no Antigo Egito. O mesmo caso foi a Jaqueline. Jacqueline ou Jaqueline é praticamente quase que o mesmo nome. Fica entendível que diz respeito a um nome de uma mulher. Ao estudar egiptologia e se aprofundar no Antigo Egito, você vai descobrindo que um nome possui diversas maneiras de escrita e, com certeza, diversas maneiras de pronúncia. Assim como é o nome de Giza, Giza, Gizé, Gizé e por aí vai. Ninguém é o dono da verdade. O importante é a gente seguir as bibliografias e tocar em frente esse estudo. Eu estou utilizando a minha didática, o meu entendimento.
Muito em breve, veremos que o alfabeto que está sendo exibido no canto superior da tela será modificado, pois iremos estudar também os hieróglifos que possuem sons de 2 letras ou mesmo 3 letras, tipo um SH, um T com TCH e por aí vai. Então é um estudo meio complexo que exige dar tempo ao tempo, para que a gente vá assimilando, passo a passo, as novas aulas. No próximo exemplo, vamos escrever um nome de um homem com descendência nobre, um homem rico, poderoso, um Dom Pedro. Observem no final o determinativo usado. E logo em seguida, vamos escrever o mesmo nome, Pedro, só que de um santo, o São Pedro. O que vai mudar vai ser somente o determinativo. Vamos utilizar um determinativo de divindade, pois se trata de um santo. No mesmo caso, o último exemplo embaixo, Santa Clara. O nome é Clara, mas o determinativo é de uma divindade, ou seja, para nós, uma santa, uma divindade. Pessoal, essa aula é uma aula rápida, então é só isso mesmo. Estamos treinando os hieróglifos determinativos para clarear um pouco mais a utilização deles nos textos egípcios. Vou passar agora uma tarefa para vocês utilizarem o caderno e praticarem em casa. Pratiquem utilizando os hieróglifos. Escreva seu nome, nome dos seus familiares, da sua cidade, de uma praia, nome de um peixe, nome de uma estrela, do deus Anubis, que é Impu, a pronúncia é Ampu, e do deus Sobek, somente com as letras SBK. Eu estou com um aparelho ortodôntico, então amarra um pouquinho na hora de eu falar as palavras. Então é isso, pessoal. Quem puder aí ajudar o canal, se inscrevendo e curtindo os vídeos e também compartilhando com seus amigos, eu agradeço muito. Até a próxima aula. Um grande abraço.